situações, né, que a gente encontra na vida, né? E são essas situações que fizeram a desigualdade entre mulheres e homens, né? A falta de informação, por exemplo, das meninas em relação ao seu corpo, por exemplo. Eu estava contando aqui a questão da menina que menstrua a primeira vez e a mãe não explica previamente o que pode acontecer, né? Como ela tem que se preparar e tal. Então, e aí, por exemplo, na escola, qual é a importância da escola? É nas aulas de biologia que essa menina, de repente, vai ter informação que ela não tem em casa, porque também a mãe não teve, né? Então, o que eu percebo, o que eu tenho percebido é a total falta de informação, né? A irresponsabilidade, né? A irresponsabilidade premeditada, tá? Intencional, de manter essa desinformação, tá? Para manter o quê? Para manter um poder. O que a gente está. Eu poderia resumir tudo isso o quê? Nas relações de poder, tá? Nas relações de poder de uma classe sobre outra, de um gênero sobre outro, né? Porque manter a mulher submissa nas relações entre homens e mulheres, né? Então, gente, tem muita coisa aí. E aqui, nesse momento, há 7 dias ou menos, né? Há 6 dias da eleição, nós estamos aqui na questão do poder, de garantir o poder, mas em cima do quê? Do pânico moral. O pânico moral. Mas o que eu quero trazer para vocês, que já passou meia hora zerada, né? Não valeu para nada, não posso voltar atrás, né? Antes de conversar com vocês, eu fiz uma pesquisa extensa sobre isso, né? Para poder. Porque várias e várias pessoas já falaram sobre isso, tá? Então, por exemplo, eu vou trazer aqui para você. Tudo isso depois eu vou deixar na descrição, tá? Esses documentos, essas coisas todas. Mas eu vi 8 vídeos, tá? 8 vídeos. Nós temos aqui vídeos de esclarecimento, vídeos sérios, com pessoas sérias, esclarecendo o que é essa coisa da ideologia de gênero, que é uma mentira, tá? Então, você tem o doutor Drauzio Varela, você tem o Greg News, que de uma forma humorística, mas séria, né? Ele trata dessa questão muito bem, com muita propriedade, tá? Você tem o Meteoro, o canal Meteoro, ele traz 2 vídeos também importantes. Ó, Bolsonaro resolveu problemas que nunca existiram, que ele diz que eu dei fim no kit gay. E o outro é ideologia de gênero não existe. E tem mais um outro também importante, que eu falei assim, vou começar passando esse vídeo, passando que eu não consigo ainda fazer essa coisa de trazer a tela aqui para vocês, mas eu vou conseguir, e vai ficar bom o negócio, né? É um vídeo da Futura, mas não vou passar agora, que eu já perdi muito tempo. O Meteoro é muito bom, não é? O Meteoro é o compromisso que você tem, né, Luiz? Com o esclarecimento. Por isso que eu falei para você, eu sempre falo para vocês, a gente aqui nós precisamos exercer o nosso direito a participar politicamente através do voto, mas não por apaixonamento, mas por uma análise de governança, sabe? Uma análise de quem é melhor qualificado. É difícil, né? É difícil, mas não tanto, né? Não tanto. E o Conexão Futura, que traz a ideologia de gênero na sala de aula. Muito legal. E traz, para mim, é muito caro. Eu tenho 2 filhos, tá? Então, tudo que é relacionado. E tenho agora 2 netos. Então, eu não falo de lugar nenhum. Eu tenho meu lugar de fala aqui, né?
como esposa, como filha, como mulher, não é? Como mãe, como avó. Então, não estou falando aqui de lugar comum, né? Eu estou falando aqui com responsabilidade, como socióloga, como cidadã, não é? Então, me esqueci aqui, gente. Deixa para lá. E, bom, e os outros eu trouxe para. Vou deixar lá para vocês 3, deve ter muito mais, né? 3 vídeos de desinformação. Desinformação, que é o do Silas Malafaia, que é o do Brasil Paralelo, o triste dia em que a ideologia de gênero entrou nas escolas. Ali, esse canal, Brasil Paralelo, que aí você tem essas, aí tem o Augusto Nicodemos Lopes, que também faz uma explanação sobre ideologia de gênero, todos eles embrulhados em papel de presente, ou seja, com refinamento. Eu fiz uma live sobre essa questão do refinamento, como é importante a gente se refinar. Mas tudo é usado, tudo pode ser mal usado nessa sociedade. Tudo, tudo. Não é? Então, você pode pegar uma coisa séria e desvirtuar ela. É isso que a gente está tratando. É isso que a gente está tratando. Né? Então, como a gente. Gente, eu vi um vídeo de esqueci o nome dele agora, eu salvei, mas é muita coisa, né? Ele se desculpando porque o Alexandre de Moraes, do STF, mandou ele se retratar, dizendo: olha, eu estou aqui dizendo que o Lula não defende o aborto, que o Lula não defende não sei o quê, porque o Alexandre de Moraes mandou se retratar. Era uma fake news, gente. Nós chegamos a este ponto da pessoa ousar, ou como a Damares, dentro de um templo religioso, falar as atrocidades que ela falou, né? É de uma ousadia monstro, grotesco. O cara usa olhando no olho. Imagina, eu estou aqui, ó, dando minha cara a tapa, não é? Então, ele bota a cara dele para o mundo, dizendo que uma pessoa falou uma coisa que não falou. Mas por que ele faz isso? Porque ele está certo de que nada sofrerá. Pois é. Pois é, chegou, é isso que o Luiz está falando. Chegou ao ponto de Lula ter que escrever uma carta aos evangélicos. Poxa, né? Bom, então, vi esses vídeos, eu vou colocar esses vídeos ali na descrição, vai ficar enorme, mas enfim. E aí, gente, eu fiz, olha, 2 PowerPoints, que eu é professora, né? 2 PowerPoints, mas eu não vou falar ele todo, né? Mas porque é mentira, Sônia, é isso aí, né? Nosso objetivo não é esse. Da onde surgiu essa mentira? Gente, olha só. Diante dessa desigualdade de gênero histórica, né? Da condição da mulher, tudo começou com a questão da mulher, tá? Então, os movimentos sociais foram surgindo, e aí tem muito também da questão da mulher operária, né? Porque o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, em homenagem àquelas mulheres que foram trancadas dentro da fábrica e foram queimadas ali vivas. Está sabendo disso? Pois é. Eu não vou entrar em detalhe, não posso, né? Senão eu me alongo. Então, foram vários e vários relatos, vivência e tal. As pessoas foram, né, se dando conta de que era necessário pensar junto para encontrar uma solução, que a sociedade estava se modificando,
Já estávamos aqui no século XX, né? E aí a ONU, Organização das Nações Unidas, começa a liderar essas ações no sentido de quê? De organizar a sociedade para pensar junto soluções para os problemas. E um dos problemas era as relações desiguais entre homens e mulheres. Aí, na vida de vocês, com certeza, vocês têm histórias de discriminação, histórias dentro de casa ou fora dela, das relações desiguais, até dentro de casa entre irmãos. A irmã, eu falei isso lá quando eu estava muda, né? A menina reclamando: poxa, minha mãe, o meu irmão foi jogar bola e minha mãe aqui, meu pai, eu tenho que ficar em casa cuidando da casa. Eu quero fazer outra coisa, não posso, tenho que cuidar da casa, né? Então, até a relação entre irmãos e irmãs também tinha essa questão da relação de poder. Então, todas essas questões, né, no trabalho, na vida e tal, foi levando a sociedade a se organizarem no mundo, né? Então, jurei que eu não ia falar, mas vou falar do começo. Em 1995, não, perdão, em 1975, década de 70, tá? Começam a acontecer as conferências mundiais da mulher. A primeira aconteceu no México, tá? América Central, México. O lema: igualdade, desenvolvimento e paz. A segunda, 1980, ano que eu casei, olha, 1980, segunda Conferência Mundial da Mulher, local, Europa, Dinamarca, na cidade de Copenhague, né? Lema: educação, emprego e saúde. Olha só, gente, vai me acompanhando para você ver como essas ações responsáveis, como essas ações que foram acontecendo no mundo para melhorar as relações entre homens e mulher, né? Principalmente para fazer com que a mulher se desenvolvesse mais, garantisse sua autonomia no mundo. Como essas ações elas foram paulatinamente sendo distorcidas até virarem a ideologia de gênero, tá? Então, ó, 1985, a terceira Conferência Mundial sobre a Mulher, aonde? Na África, Quênia, na cidade de Nairobi. Gente, eu não sei se tu é da cidade, né? Agora estou tentando falar rápido. E aí nós chegamos na década de 90. Aqui no Brasil, a gente está com o Fernando Henrique Cardoso, né, o governo dele, e acontece na Ásia, China, em Pequim, tá? A quarta Conferência Mundial sobre a Mulher. O lema era Ação para a Igualdade e Desenvolvimento da Paz. Tá? E aí, ó, há um documento onde muda-se o foco da mulher, nome mulher, né? Para o conceito de gênero. Agora acompanha direitinho. Isso tudo eu vou aqui, ó, para você ter uma ideia, tá? Eu tentei botar o mais rapidinho. E aí você vai ter também os documentos, que aí você vai, né? Mas você não botou só isso aqui, mas o que é? Você tem os documentos, tá? Ó, você tem aqui a declaração, que é essa aqui que foi o motivo da ação da Igreja Católica, que ali começou tudo. Tem essa declaração aqui, tá? Eu não vou ler para não ficar grande, mas vou deixar lá para você ver. Isso é importante, gente. Importante, importantíssimo, tá? Então, a mudança de foco da mulher para o conceito de gênero representou uma reafirmação de que os direitos das mulheres são direitos humanos, tá? E que a igualdade de gênero era uma questão de interesse universal, beneficiando a todos.
E aí são estabelecidas 12 áreas de preocupação sobre os direitos das mulheres e meninas. Mulheres e pobreza, educação e capacitação de mulheres, mulheres e saúde, violência contra a mulher, mulheres em conflitos armados, mulheres e economia, mulheres no poder e na liderança, mecanismos institucionais para o avanço das mulheres, direitos humanos das mulheres, mulheres e a mídia, mulheres e meio ambiente, direito das meninas. Essa quarta conferência, resumidamente, foi isso, tá? E aí? O que significa essa mudança, tá, da palavra mulher para gênero? Né? Dizendo que a desigualdade entre homens e mulheres é um problema estrutural que poderia ser abordado na perspectiva integral de gênero. O que significa? Ou seja, os direitos humanos constituem a categoria mais básica de direitos que qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, perdão, pode requerer em defesa própria. A minha voz está há muito tempo, está ruim. Ou de outrem. Não há distinção de classe social, cor, gênero, nacionalidade, religião, gênero, né, masculino e feminino, religião, orientação sexual ou de qualquer outro tipo que anule os direitos fundamentais de uma pessoa. Até aí você conseguiu entender? Essa mudança da mulher para uma coisa mais ampliada, que eles chamaram de gênero, dentro do entendimento dos direitos humanos. Tá? Ok. Então, a mudança do foco da mulher para o conceito de gênero representou uma reafirmação de que os direitos das mulheres são direitos humanos. Tá? E aí, o que acontece? Aí é que se dá a origem de tudo. O então cardeal e futuro Papa Bento XVI, o alemão Joseph Ratzinger, gente, que é tão falar certo, Ratzinger, se opõe a essa mudança de foco da mulher para gênero, que garante os direitos da mulher. Joseph Ratzinger, que fora da juventude nazista, era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o legítimo sucessor do grande inquisidor, o homem responsável por dar a última palavra em doutrina dentro da igreja. Então, a autoridade máxima, abaixo do Papa. Representante da Santa Sé, percebeu as ações da ONU em defesa da mulher como ofensivas à sua doutrina e indicadoras de uma tendência de subversão dos arranjos familiares tradicionais. Aí está o ponto. Tá? Você vai encontrar essa fala nesse pastor Augusto Nicodemos, tá? Que ele fala, porque a mulher, então, é considerada submissa, que é isso mesmo que as feministas falam, né? A situação de submissão da mulher, aquela coisa toda, né? A mulher não pode. Aliás, é de John Wayne, que é um ator americano que eu gostava muito, né? Que ele falou assim: o que você acha, John, numa entrevista? A mulher pode trabalhar? Eu falei, claro, a mulher pode tudo, contanto que ela deixe a comida pronta quando eu voltar do trabalho, a casa arrumada, ela pode tudo. Né? Tá? E aí, tentei fazer uma linha do tempo para vocês entenderem, né? Tá? Em 96, a conferência aconteceu em 95, certo? Em 96, Ratzinger dá entrevista a Peter Seawoldt, que se torna o livro O Sal da Terra, publicado em 1997. Aqui, O Sal da Terra. Tá? Neste livro, Ratzinger cria o termo ideologia de gênero.
tá? Ele, Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, cria o termo ideologia de gênero, tá bom? Fazendo crítica à Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, dizendo que, abre aspas, a ideologia de gênero é a última rebelião da criatura contra sua condição como tal. Aliás, em termos de condição, aquela que não se muda, tá? Lembrei agora. Você tem duas classes, duas escolas, onde o conde de Estude Tracy diz o seguinte: a diferença entre a classe proletária e a classe burguesa, a elite, né, que ele chama de classe erudita, são diferenças que não se pode mudar, que ninguém tem o poder de mudar. A classe proletária foi feita para trabalhar. E só. Agora, para a classe, os filhos da classe da elite, da burguesa, esses estão destinados a governar, a estudar. Gente, as coisas não são do nada, né? Então, duas classes, duas escolas. Eu já botei em outros vídeos, mas de repente eu boto também para vocês verem, né? Então, condição como tal. Com ela, o homem moderno busca se libertar mesmo das exigências de seu próprio corpo. E aí ele já está dando a entender exigências do seu próprio corpo, a questão que a gente também vai falar da orientação homossexual, né? Das questões de diversidade sexual e de gênero, como se a pessoa tivesse realmente condições de escolha, né? Homossexual. Ele se considera um ser autônomo que se constrói, uma vontade pura que se cria e se torna um Deus para si mesmo. Então, o discurso de Heidegger, ele desvirtua totalmente o sentido dos estudos de gênero e da luta por direito das mulheres, tá? E aí, gente, a gente tem que pensar, afinal de contas, nós estamos a poucos dias das eleições presidenciais, onde a gente vai escolher a continuação do governo Bolsonaro, o que esse governo significa para a sociedade caracterizada pela diversidade, ou o governo do Lula, que nós já conhecemos de 2003 a 2011, se não me engano, né? 2011. O que a gente vai decidir? Quem está entrando aqui e participa comigo, né? Eu sei que já decidiu, como eu, né? Porque então, assim, aí você tem as leis, porque quando você escolhe um presidente, e aí você tem está lá no Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, você vai ver lá as políticas que cada presidente sancionou, tá? Para esses setores, né? O Ministério da Educação, né? Então, o presidente tem que sancionar. E aí, o que significa isso? Quando eu escolho Bolsonaro, porque eu defendo a família, a pessoa que escolhe Bolsonaro, porque defende a família, essa pessoa tem que ter a plena consciência de que ela quer excluir, apagar da sociedade brasileira, né, toda a sua diversidade. Toda a sua diversidade. Inclusive, esse pastor Augusto, ele dá como solução as crianças, os pais colocarem suas crianças em colégio por conta da ideologia de gênero nas escolas públicas e algumas particulares, ele dá a solução de colocar os seus filhos em escolas confessionais evangélicas. Pode ser uma boa opção,
Só tem um problema. Essa criança, realmente ela vai escutar só o que tem que ser escutado, né? Dentro das diretrizes ali evangélicas, contra a orientação homossexual, ou seja, se alguma família evangélica tiver a desgraça de ver nascer no seio da sua família uma menina ou menino de orientação homossexual, né, vai ser um problema, porque pode acontecer, né? Pois é. O Luiz falou, né? O meu canal é indicado para pessoas mais à esquerda, ou que acompanham esse tipo de conteúdo. Eu confesso a você que eu tenho um certo receio, né? Eu não gosto de ser ofendida, ninguém gosta, né? Até porque o trabalho que eu faço aqui é realmente um trabalho comprometido, sério, né? Eu não quero nunca pecar por, sei lá, da minha análise aqui, levar alguém a escolher, sei lá, um caminho que não seja o da análise, da pesquisa, da reflexão, né? Da responsabilidade com o outro, enfim, né? Mas, Luiz, me perdi aqui, me perdi. Então, pois é, eu estava falando dessa criança. E aí, o que acontece, Luiz? Foi o meu primeiro vídeo, né? O perfil do bolsonarista. O que acontece? Essa criança, ela vai encontrar um pensamento evangélico fechado, né? Dentro daquela doutrina fechada, dogmática. Ela vai encontrar nos hospitais da vida, nos locais de trabalho, ela vai encontrar, sabe, quando ela entrar numa loja, ela vai encontrar só pessoas como ela? Não. Então, esse pastor deveria falar assim: vamos construir uma comunidade tipo a Amish, tá? Eu descobri que aqui no Brasil nós temos, no Rio Grande do Sul, esqueci agora o nome, uma comunidade que tem a mesma linha dos Amishes lá dos Estados Unidos, tá? Eles vivem quase que no século XIX, entendeu? Não pode eletrônico, luz, enfim. Não pode um monte de coisa, não pode, inclusive, casar fora da comunidade. Então, é um mundo à parte. É um mundo à parte. Mas você não tem como fazer um país um mundo à parte. Só se você matar todas as pessoas. Nós estamos falando de exclusão aqui. Não é? Isso é muito sério. Nós estamos falando aqui de exclusão. Eu estou falando aqui de familiares, de amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho, né? Que apoiam a exclusão. Não é só social, não. É pela violência também, né? Dessa diversidade que nos é caracterizada. Entendeu? Então, você pode criar comunidades, isso você pode. Mas você não pode, não tem como, né? Você me apagar, só se fisicamente. Ou então fazer ame ou deixo, né? Fazer as pessoas saírem fora do país, como foi no governo militar, que eu pensei que eu estava livre, né? Eu falei, caramba, né? Eu era pequenininha, adolescente, mas não, estou aqui aos 60 anos vendo essa atrocidade, mas enfim, né? Então, assim, o voto, estou aqui falando do voto, da construção da lei. A gente está aqui, o nosso voto, tá? O nosso voto, e é isso que eu gostaria de ter coragem, gente. Olha o que eu estou falando, de ter coragem de falar assim diretamente com as pessoas que eu gosto e respeito, porque é impressionante, são pessoas, sabe, é uma coisa tão estranha, né? Mas eu gostaria de pensar, olha só, você está votando numa pessoa, tá? Que ela mesma fala, eu sou a favor da tortura. Só isso já seria suficiente para você não votar.
para você não escolher, através do voto, uma pessoa que vai impactar mais de 200 milhões de pessoas. Entende? Olha o que está em jogo. Primeiro, essas pessoas estão negando a existência, a realidade deste país. Por isso que são chamados de negacionistas, né? Entendeu? Então, olha, vereadores, deputados federais e estaduais, senadoras, eles elaboram as leis. E hoje nós temos quem a parcela da população escolheu nessas eleições de 2022, quem está lá? A maioria. De direita, de extrema-direita. O que significa isso? Significa o agronegócio ter mais importância do que a agricultura familiar. Significa a exclusão de direitos da diversidade religiosa, sexual e de gênero, né? a negação de direito dos indígenas, sua demarcação de terras, né? Enfim, a impunidade diante da violência contra a população LGBT. É isso que eu estou falando mentira? Não estou, né? Não estou. Né? Então, o que é lei? A função da lei é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade. Mas que princípios são esses? Esses princípios, eles não podem ser tirados de um setor da população. Os princípios devem ser os constitucionais. E o princípio constitucional é de respeito a essa diversidade de pensamento, de existência, né? É isso. E essa questão da lei é tão séria, olha. No âmbito do direito, a lei é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo. Então, por exemplo, quando Lula, no governo Lula ou Dilma, criou a criminalização, por exemplo, que hoje é chamado de injúria racial, né? Eles tentaram diminuir o impacto da violência causada, que agora foi ontem, né, na televisão, aquele rapazinho que está fora de casa por conta da agressão de mãe e filho, uma mulher branca, né, agrediu o vizinho, proprietário do seu apartamento, né? É ele que está fora de casa, com medo. Como é isso? E ela não foi presa, não foi nada. Sabe? São esses estudos de gênero que nós estamos falando, da necessidade de estarmos falando, da necessidade de preparar os professores, de responsabilizar diretores e coordenação que não preparam seus professores para que não cometam discriminação dentro da sala de aula, para dar apoio a profissionais que respeitam a diversidade e procuram orientar os seus alunos de como trabalhar, como se relacionar com essa diversidade, sabe? Quando tiver um colega diferente de si, respeitar, o que significa respeito dentro de uma sociedade. É isso que nós estamos falando, e estão negando isso. É isso que Bolsonaro quer. E eu aqui já vou falar da questão da pedofilia, né? Quando você impede a escola de preparar seus professores para saber como, dentro das aulas de biologia, dentro das aulas de ciências humanas, né? Como orientar esse adolescente, né, para ele não ser vítima da pedofilia, não ser vítima de um acesso sexual,
como aconteceu dentro de uma escola, de um professor casado levar uma menina, casado, 40 e poucos anos, levar uma menina para um hotel de 16 anos e ficar por isso mesmo, né? Então, quando se nega o exercício da profissão de educador dentro de uma escola, e esse professor ele tem que ser muito bem preparado para que não haja exageros, para que não haja erros no seu discurso, na sua abordagem, claro, isso aí é claríssimo, né? E se aquele professor não se sente preparado para abordar o tema, que ele não o faça, mas também que ele seja orientado a respeitar o seu aluno, tá? Preparar as famílias. Quantas famílias sofrem a pressão, porque muitas são evangélicas e têm um filho, uma filha LGBT, e aí sentem vergonha. Então, o papel da escola trabalhando com essa família para mostrar que seu filho, sua filha é um cidadão, uma cidadã que tem o direito de existir. Isso é estudo de gênero, que foi desvirtuado, né? Mas vamos lá, eu já tenho 1 hora, mas vamos esquecer aqueles 20 minutos que eu vou tentar cortar, vou fazer edição, né, para cortar, né? Luiz falou, né? Me preocupo com as nossas crianças, embora não tenham filhos, e pior é ver pais convictos que sua escolha na direita será melhor para seus filhos, sem saber, ao menos, se os filhos sejam o padrão. Pois é, né? Quando você tem uma criança, Luiz, você não sabe como vai ser. Ó, 63 anos, eu venho de um modelo, do modelo heteronormativo, não é? Então, se eu tivesse que criar filho de novo, se eu tivesse uma menina, eu criaria uma menina. Olha só, gente, olha só, pensa comigo, tá? Se eu tenho aqui quem está me assistindo, que é da população LGBT, você nasceu, tá? Então, você nasceu menina ou você nasceu menino? Eu vou comprar boneca para você, né? Vamos lá, eu posso até comprar carrinho. Eu gostava, por exemplo, de brincar de polícia e ladrão. Eu gostava de brincadeiras de menino também. Minha mãe não tinha nenhum problema com isso. Eu tinha bonecas, eu tinha bolinha de gude, que até hoje eu não sei brincar, gente. Eu acho fantástico aquele negócio. Soltar pipa, tentei aprender, achava um barato soltar pipa, né? Minha mãe nunca me proibiu de nada, nem meu pai. Jogar bola, parei de jogar porque eu chutava a canela dos colegas. Entendeu? Isso não me fez menino, tá? Mas eu sempre gostei de me vestir como menina, porque eu sou menina, minha cabeça é de menina, tá? Mas vamos lá. Então, eu tenho uma filha, aí eu vou comprar roupinha para ela de menina, ela pequenininha, né? Bebê e tal, ela vai crescendo, e de repente ela é igual a Sônia, mamãe, eu quero brincar de bola, eu quero uma bola, eu compro a bola para ela, não há problema algum, tá? Só que ela vai crescendo mais um pouquinho, daqui a pouco ela fala assim, mamãe, eu não quero me vestir, eu não quero vestido, eu quero calça comprida, eu quero me vestir igual o Robertinho, meu colega da escola. Se eu tenho orientação, tá? Se eu sou esclarecida, eu vou parar e vou falar assim, espera aí, tem alguma coisa aí, né? A minha filha está negando, eu estou criando ela igual a menina, tá? Boto lacinho, bota roupinha, boto o cabelinho bonitinho, lacinho, não sei o quê, mas de repente ela quer o cabelo curtinho, igual o Robertinho, aquele cabelo curtinho, né? Apesar que tem menino que tem cabelo comprido, mas vamos lá. Ela quer botar camiseta, boné para trás, igual o menino. Então, eu vou procurar me esclarecer mais o que está acontecendo com a minha filha. Eu vou conversar com ela. E aí ela vai crescendo mais ainda. E quando ela chega na pré-adolescência, sei lá, daqui a pouco, um dia ela chega em casa, se a gente tem abertura com ela, ela fala assim, mamãe, eu estou gostando de uma menina. Isso vai me causar preocupação dentro do meu pensamento hétero, se eu não sou tão aberta assim? Vai, é normal. Eu digo assim, a homofobia, ela tem que ser melhor trabalhada, né? Esse medo, esse receio, essa preocupação, dentro de uma pessoa
que sempre conheceu o modelo heteronormativo, até o ponto, você tem ponto, né? Tem um limite. É normal. Você ter medo do desconhecido, você não sabe o que é aquilo. Pô, como é que é? Minha filha, eu criei minha filha para namorar um menino, para casar com um menino, ter filho, ter neto, eu ter neto, né? Então, de repente, a minha filha está gostando de uma menina, o que é isso? Aí eu vou me orientar, né? Vou me orientar, vou procurar saber. E aí, se eu chego num ponto que a minha filha cada vez mais afirma que dentro da cabeça dela, apesar dela ter biologicamente ter nascido menina, aqui no cérebro que não dá para você consertar, não dá. Você pode fazer resignação cirúrgica, né, sexual, mas você não dá para você operar aqui, tá? E aí a minha filha fala assim, eu quero ser menino. Então, gente, veja, são várias e várias etapas, né? A Jamie Lee Curtis, ela tem uma filha transexual, né? A menina nasceu, se não me engano, menino, e foi ao longo do tempo se revelando a sua identidade, né, como menina. E ela está com muito medo do mundo. Ela fez um vídeo sobre isso. É uma pena que eu não sei fazer esse negócio ainda, mas eu vou aprender. Acho que, né, seria legal eu vou falando, vou mostrar. Eu sempre gostei das minhas aulas fazer isso. Então, ela tem muito medo. Por quê? Porque a filha sofre agressões, violências. O que é isso? Que sociedade é essa que não convive com o diferente, que quer impor a sua realidade? O que é isso? Sabe? E aí, vamos dizer que aí a minha filha, ela vai trabalhar no hospital, ela vai ser polícia, ela vai, sabe, serviços essenciais, ela vai ser bombeiro, entendeu? E aí a minha filha, que virou menina, a Maria, que virou João, né? O João vai atender um homofóbico ali, precisando de cuidados emergentes. Será que esse homofóbico, quando perceber que a minha filha é uma menina, mas que ela se identifica como João, ela está vestida de menino, será que ele vai recusar, gente, ser cuidado? Essa é a grande questão. Viver em sociedade é isso, entendeu? Aí só se essa pessoa tem que ir, desde o primeiro que estou falando isso, ela tem que ir lá para uma comunidade fechada, porque aí só vai ter gente ali. E, de repente, vai ser como uma conscienciologia, né? Que o Tom Cruise, que se separou da esposa, não vê a filha por conta da religião, entendeu? Então, se ele vai ter a pessoa evangélica, católica, sei lá o quê, tem um filho que é uma filha de origem homossexual, vai, né? vai excluir da família, né? Houve tempos assim, não é? Bom, então, até aqui, tá, gente? Vou tentar fechando, porque tem muito mais, realmente seria longo. O que é importante você saber? Que a ideologia de gênero não existe, tá? Que foi a Igreja Católica, através de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, que criou o termo, tá? Tentando destruir um trabalho que foi feito pela ONU a partir de 1975 para melhorar as condições da mulher. Entendeu? E aí vão surgindo os estudos de gênero. E dentro dessas questões da mulher e do homem, surge também a questão da orientação homossexual. Quando você fala de transexuais, de toda essa diversidade LGBTQ, mais não sei o quê, você está falando o quê? De estudos de gênero, né? A violência doméstica, estudo de gênero, as profissões, mulheres que queriam ser engenheiras,
né? Que queriam ter profissões que os homens não podia, porque era coisa só de homem. Estudos de gênero. Isso é estudo de gênero. E aí vem Bolsonaro, né? Eu trago até, vocês vão ver lá no PP, né? As situações de racismo, né? Da pessoa negra, estudo de gênero, as mulatas do Sargentelli, né? As mulheres negras colocadas como objetos sexuais, estudos de gênero, tá? E aí você tem em 2007, aí vai a partir do Ratzinger, aí vai havendo a apropriação do termo, da distorção, tá? Em 2007, na quinta Conferência Geral do CELAM, que é o Conselho Episcopado Latino-Americano e do Caribe, é produzido o documento de Aparecida. Nesse documento, novamente, eles reafirmam o termo de Ratzinger, ideologia de gênero, que não considera diferenças dadas pela natureza humana e tem provocado modificações, dizendo que a ideologia de gênero não considera diferenças dadas pela natureza humana e tem provocado modificações legais que ferem gravemente a dignidade do matrimônio. Qual é a dignidade do matrimônio? É a relação homem-mulher dentro das relações de poder e de submissão. Gente, eu estou falando mentira? Hã? O respeito ao direito à vida, ele fala da questão do aborto e a identidade da família, né? Vai fortalecendo essa mentira da ideologia de gênero. Em 2010, o argentino Jorge Scala lança o livro La Ideologia de Gênero e transforma a ideologia de gênero, criada por Ratzinger, em 2010. Guarda essas datas. 1995, 1996, 1995, a quarta conferência. 1996, o livro de Ratzinger, criando o termo, tá? 2007, o documento da Igreja, reforçando, né? E 2010, o livro Ideologia de Gênero, tornando, aí sim, 2010, tornando essa distorção, tá? Chamada ideologia de gênero, instrumento político de esquerda. Aí foi. Aí começa já na dimensão da política, quer dizer, reforçando, né? Para impor uma nova antropologia, né? As ações de governo para incluir as minorias, contribuir para a superação da desigualdade de gênero e a discriminação contra cidadãos e cidadãs fora dos modelos dominantes, detectados por estudos e pesquisas desde o início do século XX, são violenta e sistematicamente atacados. E uma das armas foi colar a mentira ideologia de gênero ao Lula e ao PT. Eu acho que eu poderia parar aqui, tá? Mas eu vou falar só mais um pouquinho aqui, que eu acho que é importante, né? Aí você vem o bullying, se a gente quisesse chamar assim, né, com as ações do governo. Você tem aqui 2011, o então deputado federal Jair Bolsonaro começou a disseminar a ideia de que o programa Escola Sem Homofobia, por que foi criado no governo Lula o programa Escola Sem Homofobia? Acabei de falar, né, dos ataques, do desrespeito, né, que estavam ocorrendo, principalmente dentro das escolas. Por isso, a Escola Sem Homofobia, porque os movimentos sociais, o quê? Começa a dar visibilidade ao movimento feminista, o movimento negro, o movimento do MST, movimento dos sem terra, tem o movimento também dos sem teto, né? Que esse eu não conheço muito bem, eu sempre esqueço de falar,
né? Esses movimentos dentro da sociedade, os movimentos sociais, eles vão o quê? Fazendo pressão para que a sociedade os vejam. Tem um movimento indígena, né? Então, o movimento LGBT cresceu. Então, você tem o quê? A parada gay, que as pessoas podem falar, um monte de viado. Gente, olha, sempre é exagero em tudo, mas tirando isso, eu nem vejo exagero, tá? Mas tirando isso, o movimento LGBT colocou em pauta a questão dos direitos desta população de existir. O direito à herança, o direito ao casamento civil, o direito a ser pais, porque são cidadãos e cidadãs que têm seus direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988, tá? Então, 2016, Bolsonaro... deixa eu terminar aqui. Então, ele fala do kit gay, isso em 2011, tá? E que teria o objetivo de sexualizar crianças e adolescentes. Olha como a coisa vai crescendo até Damares, tá? Nas escolas, as motivando para as práticas homossexuais. Então, esse programa Escola Sem Homofobia, ele tem o quê? O objetivo de orientar professores a como trabalhar essa diversidade, para que essas crianças e adolescentes não sejam desrespeitados, não sofram violência verbal nem física. Ele vai chamar isso de kit gay, né? Porque você vai ter um conjunto de materiais didáticos para colocar isso, vídeos, cartilhas, tá? E aí, Bolsonaro, em 2016, publica um vídeo falando sobre esse material. E, em 2018, voltou a alegar em debates e propagandas na internet que Fernando Haddad, então seu adversário na presidência, né, teria incluído no programa o livro. Essa foi, legal, e o pessoal comprar isso é que é duro de doer, né? O livro Aparelho Sexual e Companhia, o que gerou determinação por parte do Tribunal Superior Eleitoral da retirada do ar de vídeos feitos por Bolsonaro com tais afirmações por estas serem mentirosas. Só que o estrago já estava feito. Isso está acontecendo em 2022, novamente, da mesma forma. Porque eles viram que a sociedade desescolarizada, sem esclarecimento, está comprando a ideia. Entendeu? Então, aqui, esse livrinho aqui de uma francesa nunca foi comprado pelo MEC. E você tem lá a lista de livros, gente, é facilmente observado, mas quem é que vai ver? É mais fácil eu escutar o pastor, é mais fácil eu ver um vídeo como esse aqui, não é mais fácil do que eu procurar ver? A lista de material que eu vou botar para vocês é grande. Muitos eu tenho certeza que não vão ler e vão confiar no que eu estou falando. Sabe qual é a diferença? É que se você ler o material, você vai ver o que eu estou falando é dentro de uma documentação pesquisada. Essa é a diferença. Então, aqui a gente trabalha com concreto, né? Então, em 14 de janeiro de 2016, o MEC divulgou o quê? Em nota, que não produziu e nem adquiriu ou distribuiu o livro Aparelho Sexual. Então, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha colocado, né, como aquilo ali foi uma mentira, que ele colocou em rede nacional, em entrevista no Jornal Nacional. É uma ousadia, gente, é uma ousadia. Você falar, isso é questão de militar, porque eu sofri isso. Aí é uma história, eu sofri isso. Pessoa dentro de uma reunião de condomínio, tá? E eu tinha muitos vizinhos militares, um militar que estava fazendo coisa errada ali, dentro dessa questão de síndico, e eu confrontei, eu era muito nova na época, e ele falou dentro da reunião
que eu tinha roubado. A sorte não, porque as pessoas me conheciam já. Eu fui defendida por um general, que também era advogado. Então, gente, ó, tá? Entendeu, né? E aí a história parou aí, né? Não só esse general. Eu tive a defesa também de um oficial da Marinha, né? E também de um engenheiro de Furnas, tá? Mas para nós, para mim e para meu marido, foi um período terrível, porque nunca tínhamos entrado em contato com esse tipo de pessoas, entendeu? Foi terrível. E eu nunca mais eu quis participar de condomínio, só isso, tá? Vou tentar terminando aqui, mas eu quero passar essa linha. Eu vou fechar, eu vou passar essa linha. Então, em 2013, já estávamos em 2018, em 2018 se pronunciou, de novo, afirmando que o livro nunca esteve associado ao MEC, nem nunca fez parte do programa Brasil Sem Homofobia, que nem ao menos chegou a ser executado. Tá? Aí você tem, em 2019, no El Correio Galego e as Mulheres Sem Voz, né, que é um jornal, eles fazem uma crítica. Eu amo esse Papa, tá? Papa Francisco. Mas eles fazem para você entender como as pessoas vão reagindo às coisas que são feitas, né? A gente está falando aqui de desigualdade de gênero, das desigualdades nas condições entre mulheres e homens, né? Na chatice desse carro passando, mas enfim. Eles colocaram o seguinte: séculos se passam e a imagem mais característica da Igreja Católica, lembra do que Ratzinger falou, o Papa, reunido com seus cardeais, só homens, né, permanece ancorada no passado. Não é uma concessão aos ventos feministas modernos que abalam as sociedades do mundo civilizado. Como é possível que a Igreja Romana possa decidir, no século XXI, todas as suas perguntas sem sequer ter a voz de uma mulher? Se o Pontífice Supremo, Jorge Bergoglio, realmente pretende renovar as estruturas do Vaticano, é essencial que ele dê entrada, visibilidade e poder aos representantes da parte da humanidade que ele exclui. Infelizmente, é a realidade, né? Bom, aí aparece aqui Bolsonaro com a cartilha. A ideologia de gênero voltou a ser tema de críticas do presidente eleito, agora eleito presidente, que participou da inauguração de um colégio para filhos de policiais militares do Rio de Janeiro. O futuro mandatário classificou a ideia de gênero como construção social, como uma negação. Essa foi uma notícias do jornal Gospel Mais, em 18 de dezembro de 2018. E Bolsonaro, outra notícia também, Bolsonaro cumpre promessa e proíbe ideologia de gênero no ensino fundamental. Em anúncio feito no Twitter, Bolsonaro afirma que o projeto pedido ao Ministério da Educação visa o princípio da proteção integral da criança. Ele anuncia nessa terça-feira, né, que encaminhou uma determinação para o MEC solicitando a criação de um projeto de lei que tenha como objetivo proibir o ensino de questões relacionadas à ideologia de gênero no ensino fundamental. Isso é uma notícia de 3 de setembro de 2019. Então, criou-se uma mentira que foi virando realidade paralela, né? Então, olha, aqui você tem o processo de construção da mentira, né? Você tem a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, onde se fala de gênero, né? E como esse gênero, por que foi criado esse gênero, tá? Aí você vem o Joseph Ratzinger e cria o termo ideologia de gênero, fazendo crítica à 4ª Conferência, tá? Aí começa o pânico moral,
porque essa quarta conferência estaria indo contra a família tradicional, a condição da mulher tradicional, tá? E aí, 2011 a 2018, o então deputado Jair Bolsonaro, ele pega essa mentira do Joseph Ratzinger e começa a disseminar a ideia do que o programa Escola Sem Homofobia era o kit gay, né? E aí, 2019 a 2022, o agora presidente Jair Bolsonaro, com auxílio de pessoas, intensifica a disseminação das mentiras. É kit gay, ideologia de gênero, kit aborto, que eu já falei aqui, né, numa live, sexualização de crianças nas escolas, crianças com dentes arrancados para sexo oral e outras coisas hediondas, tudo em nome da família de Jesus, tá? Então, gente, ó, tudo pelo poder, pela subjugação de pessoas sobre outras. Para conseguir votos, Bolsonaro dissemina mentiras, criando pânico moral, matando mais de 600 mil pessoas e gerando ódio. As provas, ele mesmo as dá em seus discursos e atos presidenciais. Então, está aqui a figura, olha, que ele está matando aqui, ó. Mulheres, negros, indígenas, religiões africanas, LGBTQ, AP+, nordestinos. O que está em jogo é o poder político, religioso e econômico. Eu fico imaginando, gente, quando eu falei do agronegócio, se a maioria dos negros no campo tivessem poder econômico, qual seria a relação? Né? Então, pensa o seguinte, a questão do poder econômico está aí inserida muito, muito, muito. Né? Então, o que está em jogo? Poder político, religioso e econômico. Por exemplo, as mulheres é a submissão patriarcal. Negros, subalternização proletária, apropriação dos quilombos. Tá? Apropriação dos quilombos, tem as terras aí. Né? Indígenas, apropriação das terras, o minério debaixo da terra. Né? Religiões de origem africana, extinção. LGBTQI+, extinção. Nordestinos, xenofobia regional e subalternização proletária. E o domínio total da classe proletária. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo, tá? Bom, aqui você tem os dois pastores, tá? Aqui, ó, é só esse pastor. Então, olha aqui. Tudo pelo poder, pela subjugação de pessoas sobre outras. Para conseguir votos, Bolsonaro conta com apoio de pastores evangélicos para disseminar mentiras de forma odienta. Criaram um pânico moral, fazendo as pessoas votarem em Bolsonaro, seguindo seu discurso de defesa da família. Alguns, como Silas Malafaia, não são tão piores como Augusto Nicodemos Gomes Lopes, pelo refinamento. E distorce o sentido de gênero, usando a mentira da ideologia de gênero e se apropriando de estudos sérios. Ele fala em Simone de Beauvoir, ele cita vários, né? E distorcendo tudo que eles falaram. Entendeu? Ele coloca o seguinte, o Augusto Nicodemos, a ameaça para os cristãos. 4. 1. As diferenças sexuais naturais criadas por Deus de acordo com a Bíblia, ele fala do sexo biológico, né? A mulher e o homem, são abolidas. Você pode se reinventar. Você pode se reinventar. Então, eu, Sônia, tá? Eu quero ser homem. Eu quero ser homem. Eu vou querer me interessar por mulheres, como se isso fosse possível, tá? Então, esse você pode se reinventar é uma mentira. A sexualidade é inerente, não adquirida. Por isso, a heterossexualidade ou homossexualidade ela foi definida como orientação sexual. Não é escolha, não é opção, não existe.
Tá? Agora, se você quiser discutir a questão das práticas, das taras sexuais, da prostituição de garotos e meninas de programa que fazem a prostituição, a menina se prostitui com homens e mulheres, é outra coisa, é uma outra realidade, não estou entrando nela aqui. Nós estamos falando de pessoas que nascem com a sua orientação sexual, seja para a heterossexualidade, seja para a homossexualidade. Essa é a realidade. Tá? Segundo e terceiro, a instituição familiar, a criação de nossos filhos e os valores cristãos são desafiados. É questionado o conceito de que não existe mais certo e errado nesses assuntos. Mentira! Os estudos sobre gênero surgiram a partir das manifestações das pessoas que rompiam com os modelos dominantes para existirem de fato. Ao longo do tempo, as pessoas começaram a partir do suicídio, ou a partir da própria coragem de se colocarem, elas começaram a dizer: eu existo. As mulheres começaram a enfrentar os pais para dizer: eu não quero casar com esse homem, eu quero ficar solteiro, eu quero casar com aquele homem lá, que não é a sua escolha. Eu quero exercer essa profissão e não aquela que você escolheu para mim. Por exemplo, o Rony Von, que acredito que, sei lá qual é. O Rony Von sofreu pressão da família. Rony Von vem de uma família rica. Ele queria ser músico. E os pais queriam que ele seguisse a chefia das empresas lá que a família tinha. Ele sofreu dentro da família, mas ele seguiu o sonho dele. Ele quis ser cantor e se tornou cantor, mas ele sofreu retaliação da família. Até encontrar, conseguir o respeito, ele sofreu. Entendeu? É isso que a gente está falando. Isso é estudo de gênero. Isso é estudo de gênero. Tá? E quarto, quais os interesses maiores por trás da desconstrução da desconstrução da heteronormatividade e a implantação da homonormatividade? Que eles falam da ditadura do gay, né? A ditadura do proletariado, a ditadura do gay, né? Bom, a implantação da homonormatividade é a mentira mais perversa que tem resultado em sequelas emocionais nas pessoas e nas famílias vítimas desta mentira. Tá? Bom, eu vou terminar aqui, de repente eu faço uma outra, faço gravada, entende? Porque tem muita coisinha aqui para falar ainda, né? Deixa eu só falar esse aqui. Como abordar esse assunto? Essas questões são largamente difundidas em nossa cultura, na linguagem popular, por meio da mídia. Eu digo o seguinte, entre aspas, você pode se reinventar. Você pode se reinventar? É uma mentira. Já falei isso, né? A sexualidade não é adquirida, por isso que a heterossexualidade ou homossexualidade foi definida como orientação sexual. Tá? Eu acho que eu ia escrever outra coisa aqui, eu até corrigi. Nossos filhos e jovens estão familiarizados com as questões de gênero, casamento gay e a inversão dos papéis bíblicos do homem e da mulher. Papéis bíblicos, né? Nossos filhos e jovens estão aprendendo a conviver com a realidade da diversidade sexual e de gênero e que casamentos homoafetivos fazem parte da sociedade. É isso, simples assim, é simples sim. Né? Promover eventos regulares com palestrantes convidados para falar sobre família e questões de gênero. Sim, importante. Só que é o seguinte, o ensino bíblico deve mostrar a importância do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, respeitando a orientação sexual de cada um que não afeta a família. O fato de você ter um filho ou uma filha
de orientação homossexual, não pode afetar a sua família, tá? O que pode afetar a sua família é essa pessoa, de repente, tem má índole, ou, de repente, se tornar uma drogatícia, né? Uma pessoa viciada que realmente traz problemas, entendeu? Agora, a pessoa se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, casar com essa pessoa, ela vai construir uma família homoafetiva, mas o que importa para essa família, para esses pais, deve ser o caráter desse filho, dessa filha, se vai cumprir com seus deveres, que vai saber lutar pelos seus direitos, que vai ser um bom funcionário no trabalho que for, né? Fazer bem suas tarefas, que vai respeitar as pessoas, né? Que vai ser bom vizinho, vai tratar bem o seu marido, a sua esposa. É isso que é sociedade. E aí eu vou terminar aqui, né? 1h30, não gostaria, mas, enfim, o assunto ele é muito importante. Por quê? Porque foi criada uma mentira chamada ideologia de gênero, desvirtuando, né, os estudos de gênero e a necessidade desses estudos para trazer orientação para, principalmente, os jovens, né, que ficam ali à mercê, reféns da desinformação, e aí fica à mercê realmente de pedófilos, de molestadores sexuais, né? Mulheres que são vítimas dentro das suas casas, né, por não saberem seus direitos, né? Então, essa mentira ideologia de gênero que foi colada, né, aos partidos de esquerda, e principalmente a Lula e a PT, tentando transformar, né? Pegou essa ideologia que não existe, né? Como uma coisa do demo, né? Que é do PT e do Lula. Então, eu espero que esta live tenha mostrado que isso foi uma realidade paralela construída pelo Brasil Paralelo e por outras pessoas, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa de pessoas e, principalmente, de políticos e de governantes que realmente governem para todos, que realmente respeite cada cidadão e cada cidadã em sua diversidade religiosa, sexual e de gênero, com sua diversidade étnica. É isso que a gente precisa. E a gente vai estar ali no dia 30 de outubro com essa responsabilidade. Eu espero que cada um realmente entenda. Quem tem os seus filhos, entenda que é necessário, sim, que os professores sejam melhores treinados, sejam melhores orientados, de que eles não podem deixar de respeitar cada aluno e cada aluna dentro das suas características emocionais, físicas, psicológicas, né? O professor não pode ser aquele a levar trauma para um cidadão e uma cidadã em formação. Não pode. Não pode. É isso, gente. Obrigada. Eu agradeço quem, meu Deus, que me avisou que eu estava sem som 20 minutos falando. O Marco Brandão. Marco, não sei se você ainda está aí, mas eu agradeço, né? Porque a gente perderia toda essa live aqui. Eu tenho que ver esse negócio, essa coisa aqui, tá? Um abração a todos e vamos sempre refletir, analisar a realidade que nos rodeia, né? Tá bom? Até a próxima, gente. Um abraço.